Oi gente, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai falar sobre o surrealismo, a última das grandes vanguardas europeias que tivemos antes de entrarmos no modernismo português, no pré-modernismo português, Fernando Pessoa, e toda essa relevância importantíssima na arte de língua portuguesa. Bom, o surrealismo é um desdobramento, podemos dizer assim, um desdobramento do dadaísmo, porque André Breton, o primeiro grande nome do surrealismo, o sujeito que fez o primeiro manifesto surrealista, é um dos artistas que veio do dadaísmo. Ele é um sujeito francês, o surrealismo começa na França, e ele escreve esse manifesto surrealista em 1924. Estamos falando num período entre guerras. A Primeira Guerra Mundial acabou, estamos na iminência da Segunda Guerra Mundial, então o surrealismo é uma escola artística, uma escola literária, um movimento vanguardista escrito e feito nesse período entre guerras. Ele tem uma influência gigantesca da psicanálise. A psicanálise conhecida pelo Sigmund Freud e que tem essa influência exatamente pelo André Breton ser um psiquiatra. Ele era um psiquiatra desse período, ele leu muito as ideias do Sigmund Freud e pautado nessa ideia do sonho, do inconsciente, do subconsciente, de toda essa construção que é incontrolável pelo homem, mas está dentro dele, que ele vai criar o movimento surrealista. Então o surrealismo vai ter muita influência dos sonhos, vai ter muita influência dessa liberdade mental, onde nem mesmo o próprio homem pode controlar a sua mente. Portanto, a criatividade e a liberdade vai ser muito influente, vai estar muito presente nessa construção do surrealismo, certo? Como os dois principais nomes, a gente tem o Salvador Dalí e o Joan Miró, ambos da Espanha. O que acontece? Em 1924, a gente teve o primeiro manifesto surrealista. A grande origem do surrealismo vem daqui. Mas o surrealismo ele só vai ficar de fato conhecido e ele só vai ganhar repercussão e expansão para o resto do mundo em 1929, onde a gente vai ter a escritura do segundo manifesto surrealista, que é onde Salvador Dalí e Joan Miró vão aparecer. Entre as principais características desse movimento, a gente tem de cara a subjetividade, ou seja, a volta da emoção, a volta da questão dos sentimentos, a volta da questão do insólito e do âmago do ser humano como a questão principal do mundo, como a questão principal dessa construção artística. A gente vai ter o insólito como real. O que isso quer dizer? É a fuga para os sonhos. Essa fuga, ela vai se dar para os sonhos, ela vai se dar para o subconsciente, para o inconsciente, para a liberdade da mente. Vamos imaginar da seguinte forma, a gente não tem como controlar os sonhos, a não ser que você faça algum método estranho, enfim. Os sonhos, eles são a maior liberdade nossa enquanto ser, porque é a nossa mente onde tudo é possível, mas tudo é possível sem que nós possamos controlar. Então, o insólito como real e essa fuga para o sonho vai ser uma ideia de liberdade, uma ideia de lugar onde nós, enquanto seres, possamos e podemos ser livres. Longe desse contexto, longe desse panorama do período entre guerras que o mundo está se apresentando para nós enquanto seres humanos. Então, o surrealismo trabalha muito com essa ideia da fuga para o sonho. Mas essa fuga não é uma simples ideia de fugir para cá e habitar esse lugar. É uma ideia de, nessa fuga, enquanto habitamos o sonho, enquanto habitamos o subconsciente e o inconsciente, buscamos formas de reconstruir o mundo. A fuga é uma ideia de reconstrução. É uma ideia de busca para reconstruir o mundo quando despertarmos. Isso é muito importante dentro da ideia do surrealismo, porque é exatamente a ideia de como a criatividade da mente, a liberdade da mente é importante para a construção do próprio mundo. O mundo em si, o mundo que foi construído nas amarras da racionalidade, as amarras dessa lógica, as amarras da ciência, devem ser quebrados. Porque a criatividade, a mente humana, a liberdade dessa mente, o sentimento que essa mente traz, é muito mais importante do que essa própria lógica e do que essa própria racionalidade. Então a gente tem essa quebra com a lógica, mas qual que é a ideia dessa quebra da lógica além de tudo isso? A fuga dessa alienação. O homem está alienado. A lógica e a razão que deveriam, a ciência que deveriam trazer a libertação e a quebra do homem com a sua alienação, só trouxe mais alienação, porque o homem se entregou a essa questão da lógica dos outros, não a lógica de si mesmo. Então o surrealismo traz uma ideia de quebrar com a alienação, mas quebrar com a alienação através dos sentidos, quebrar com a alienação através dos sonhos. A liberdade da mente faz com que consigamos entender
como quebrar com essa alienação. E é através dessa quebra da alienação que conseguimos despertar para esse mundo que se coloca, para esse mundo que vamos reconstruir através desses sonhos, através desse subconsciente, através dessa liberdade mental e espiritual. Portanto, o surrealismo é uma busca do homem e do mundo. É uma busca de reconstrução do homem, o homem deixar de ser esse ser puramente racional, que se perdeu dentro de sua própria razão, e buscar a sua essência, buscar o seu âmago, e através desse âmago reconstruir o mundo. É uma busca de libertação tanto da mente, quanto do próprio coração, quanto do próprio indivíduo, quanto do próprio homem. Essas imagens surreais, as imagens insólitas, as imagens de sonhos que vão ser apresentadas pra gente nesse tipo de obra, é exatamente esse mundo surreal, esse mundo que é um duplo, que não faz sentido enquanto construção racional, mas que busca recuperar o seu sentido exatamente no surreal. Então é uma coisa ambígua, uma coisa contraditória, um paradoxo, mas um paradoxo muito interessante. Porque ao longo que esse mundo não faz sentido logicamente, eles vão reconstruir o mundo surreal que faça sentido emocionalmente. Bacana? Então eu vou apagar isso aqui e a gente vai falar sobre a divisão desse surrealismo, porque temos a obra do Salvador Dalí, que é uma obra que trabalha com imagens reais em ambientes oníricos, em ambientes de sonho, e vamos trabalhar com a ideia do Juan Miró, enquanto artes plásticas, que é uma libertação plena do inconsciente. É uma coisa que não faz sentido quase nenhum. Lógico, o inconsciente sempre tem um sentido, a ideia do estudo dos sonhos que o Sigmund Freud traz pra gente, mas principalmente a ideia de como que esse sonho se dá no plano do inconsciente, do plano do não inteligível, que só é entendido através de muita busca. Então a gente vai ter esses dois personagens colocados dessa maneira. Vou apagar aqui e a gente vai apresentar eles dois, além da literatura surrealista, que a gente vai ter nomes muito importantes aqui no Brasil, como Murilo Mendes e Murilo Rubião. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os principais artistas e algumas obras desses principais artistas desse período, dessa vanguarda, dessa corrente surrealista. O primeiro nome, quando falamos surrealismo, que vem à mente de muita gente, normalmente é Salvador Dalí. Principais obras de Salvador Dalí, nós temos A Persistência da Memória, aquela obra famosíssima e é uma das que a gente vai abordar aqui, dos relógios derretendo, O Sono ou O Sonho, uma cabeça gigante sendo segurada por hastes. A própria Santa Ceia foi pintada pelo Salvador Dalí e é uma obra sensacional para ver como que é a Santa Ceia surrealista. Bom, o Salvador Dalí, ele trabalhava com uma ideia de distorção dessa realidade. A gente pode observar que a grande maioria das obras do Salvador Dalí trabalha com o ambiente onírico, como se aquilo fosse o sonho. E ele detalha minuciosamente cada uma de suas imagens que ele está pintando ali. Você pode pegar a imagem mais distante na obra do Salvador Dalí, lá longe. Se você pegar com uma lupa e chegar bem próximo e olhar o que ele pintou ali, é perfeito. É uma imagem perfeita, muito parecida com a realidade. Mas as imagens que ficam mais próximas de nós, enquanto pessoas, enquanto espectadores daquela obra, muitas vezes são distorcidas, embora ainda trabalhem com a ideia da imitação da realidade. O que ele está trabalhando ali? Como que esse sonho, ao mesmo tempo que é distorcido, ele também é real? Como que ele trabalha com a realidade e com o ambiente onírico ao mesmo tempo? Concomitantemente. Por isso que ele trabalha com a distorção e com a justaposição, com a comparação entre elementos distorcidos, entre elementos insólitos, surreais pertencentes ao plano do sonho, desse subconsciente, desse incontrolável, colocado com a questão do que é real, do que nós vemos no nosso dia a dia, do que nós temos contato e que também aparece no nosso sonho, do que também aparece na nossa mente enquanto dormimos. A Persistência da Memória é uma obra importantíssima, é talvez a obra mais conhecida do Salvador Dalí, e trabalha com aquela ideia daqueles relógios, daquele tempo derretendo. Peguemos a Persistência da Memória. O tempo derretendo, os relógios derretendo. É como se o tempo se esvai, o tempo ele vai embora. Aqui a gente tem um relógio virado de ponta cabeça, com algumas formigas em cima, os outros relógios derretendo, como se a própria vida estivesse indo embora, e a única coisa que nós conseguimos reter de toda a nossa história é a memória. A memória persiste, mesmo que o corpo vá embora. A memória mantém, mesmo que o tempo vá se escoando, mesmo que o tempo se derreta, e quando esse tempo se derreta, o nosso próprio corpo, enquanto ser, também derrete e vai embora. A gente pode observar que é muito importante essa construção,
essa forma com que ele pinta minuciosamente cada um dos objetos, mas distorcendo essa realidade. É esteticamente muito bonito, umas cores muito vivas, como se estivéssemos mesmo no ambiente do sonho, como se estivéssemos mesmo no ambiente onírico. A mesma forma ele pinta, por exemplo, o sono ou o sonho. Nós não conseguimos encontrar de fato qual era o nome original, mas cada um deles permite uma entrada diferente na obra, e isso é muito interessante. Essa obra trabalha, o sono, essa obra trabalha com uma cabeça gigante, uma cabeça bem estranha e gigante, sendo sustentada por uns pauzinhos. Nesse cantinho tem um cachorro, no outro cantinho tem uma cidade lá no fundo, todas pintadas com um detalhamento preciso e absurdo, mas essa cabeça é uma distorção. A gente pode perceber que nas duas obras, tanto na Persistência na Memória quanto no Sono ou Sonho, a gente tem como fundo, ali como parte de trás da obra, o fundo de tela do Windows. Esse ambiente super azul com umas nuvens passando, que é exatamente para dar pra gente a impressão de que estamos sonhando, de que é o ambiente do sonho, o ambiente da liberdade, o ambiente onde não existem amarras racionais. Tudo pode acontecer nesse ambiente. Essa distorção da realidade, esse sono, esse sonho, representa uma cabeça sendo sustentada por pauzinhos. Essa cabeça é muito interessante porque, embora estejamos no ambiente do sonho, dentro do sonho esse sujeito continua dormindo. É como se esse sujeito que está sendo sustentado pelos pauzinhos estivesse em meio à alienação. É como se ele estivesse sendo sustentado por algo que é alheio a ele. Dentro do mundo do sonho, que é onde ele devia estar liberto, ele continua dormindo. A grande questão é a busca pela fuga da alienação, é a busca por despertar no sonho. E quando você desperta no inconsciente, quando você desperta no sonho, consequentemente você busca despertar também no mundo real. É uma busca da fuga da alienação. Existem dois tipos de sonho colocados nessa obra. O sonho que trabalha com o inconsciente, que trabalha com as sensações, que trabalha com as emoções, que trabalha com a distorção do real e com a necessidade da criatividade humana, e o sonho, o sonho, que é esse sujeito dormindo dentro da sua própria criatividade. Como é que esse sujeito não desperta para a sua criatividade? Esse sujeito que dorme para o seu subconsciente, para os seus sentimentos, é o sujeito que é o alienado, socialmente e na realidade. Portanto, o que o Salvador Dalí faz? Ele constrói minuciosamente essas imagens para mostrar que o sonho também é uma realidade. E é uma realidade tão válida quanto a realidade física de quando estamos despertos. E esse sujeito está dormindo para as duas. Os pauzinhos são a sociedade em volta que sustentam essa cabeça. E a nossa grande questão é como a gente busca quebrar esses pauzinhos. Esses pauzinhos que estão fechando os olhos, esses pauzinhos que estão fechando a boca, no sentido de falar, no sentido de ter voz, não no sentido de fato da obra. Enfim, é a busca da fuga dessa alienação e como esse sujeito se mantém alienado ao mesmo tempo. Então as obras do Salvador Dalí trabalham muito com essa questão da fuga da realidade, da distorção da realidade, do sonho, o fundo de protetor de tela do Windows e a fuga dessa alienação concomitantemente. Já por sua vez, o Juan Miró não trabalha com a distorção da realidade, ele trabalha com a transformação da realidade, a libertação plena. Se pegarmos qualquer uma dessas duas obras, o Carnaval ou a Cantora Melancólica, o Carnaval de Arlequim ou a Cantora Melancólica, a gente tem um fundo um pouquinho menos surreal, um pouquinho menos abstrato, mas várias imagens sendo jogadas, como se fosse a própria mente, sem nenhum referencial do real, indo para a liberdade plena, indo para o inconsciente pleno, a incapacidade de reter qualquer informação do mundo real, estando apenas no plano dos sonhos. Isso é muito interessante. Aconselho que vocês vejam essas duas obras, não vou fazer uma análise mais aprofundada como eu fiz, ainda que não seja tão aprofundada assim, como eu fiz com a Persistência da Memória e com o Sono. Dêem uma olhadinha, vejam o que vocês acham, deixem aí nos comentários, enfim, discutam sobre essas coisas. É muito importante trocar experiências e visões em relação à arte. Bom, tendo toda essa construção do surrealismo nas artes plásticas, mudamos agora para a literatura. As características, as questões vão ser muito parecidas. A grande questão é que aqui, essa liberdade, ela é um pouquinho mais contida na medida do possível dentro das palavras, porque a gente cria de fato na literatura surrealista uma questão em que nós consigamos ler através do plano do racional. Mas a grande questão é que acima do plano do racional, como que essa literatura, utilizando imagens oníricas, utilizando imagens surreais, utilizando imagens insólitas, fantasiosas, atinge muito mais o nosso emocional.
E é assim que vai trabalhar Murilo Mendes, um importante autor modernista nosso aqui brasileiro. A gente vai abordar ele, vamos ver como é que ele constrói esse poema, e a gente vai abordar ainda mais aprofundado quando falarmos só sobre ele, só sobre a sua construção, certo? Esse poema está envolvido no mesmo período histórico do surrealismo. Esse poema é escrito por volta de 1935, 1940, e ele aborda, sim, muito o que há no surrealismo. Vamos dar uma lida. O nome do poema é Pré-História, e é escrito, obviamente, pelo Murilo Mendes. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tonta, não mais olhou. Para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Duas coisas importantes. O nome, pré-história, é algo que aconteceu antes da história desse eu lírico, e nós vemos aqui que não está no passado, mas sim no presente. Essa mulher cai no álbum de retratos. Ela não caiu. Não é um passado que aconteceu e se fechou nele, mas algo que constantemente acontece. É algo que toda vez que essa pessoa, que é seu lírico, pega o álbum de retratos, essa mãe de novo cai nele. A gente vai entender o que é esse cair. Mamãe vestida de rendas. Normalmente, a pessoa que trata a mãe pelo nome mamãe, por essa denominação, tende a ser uma criança. Então, nosso eu lírico é uma criança. Uma criança que vê a mãe, não de uma maneira totalmente realista, mas vê essa mãe vestida de rendas. A renda é uma coisa para embelezar. É uma coisa que torna essa pessoa mais bonita. Então, esse eu lírico vê essa mãe de uma maneira muito bela, de uma maneira muito bonita. E ele lembra muito do som que essa mãe fazia. Ela tocava piano em meio ao caos. Bom, a gente já tem aqui a primeira construção super surrealista. Uma mulher tocando piano, uma mulher ordenando esse caos. Porque a ideia do piano é a ideia da harmonia. O som do piano, ele não tende a ser um som, não que não possa ser, mas não tende a ser um som agressivo, não tende a ser um som caótico, um som conflituoso, muito pelo contrário. Esse som tende a ser um som extremamente harmonioso. É muito parecido com a imagem do deus grego, que é um deus, diferentemente do deus católico, não um deus de amor, um deus de compaixão, mas um deus racional que organiza o caos que se estabeleceu na gênese do mundo. Então é como se essa mãe fosse um deus. De fato ela é. Essa mãe deu a vida, essa mãe criou essa criança eu lírico que nos narra, que nos conta, que nos expõe esse poema. Então é como se ela fosse o deus que, além de criador, organiza também esse mundo, organiza esse caos. É uma mãe concomitantemente deus católico e concomitantemente deus grego. Porque ela comporta em si a imagem do amor e a imagem da organização, a imagem da criação e a imagem da harmonização desse mundo. Entretanto, nem mesmo essa mãe, que se coloca enquanto imagem de Deus para essa criança, para esse eu lírico, consegue suportar as dores do mundo. Portanto, uma noite, ela abriu as asas. Aqui já fica muito claro pra gente que esse abrir de asas é sempre uma ideia de liberdade, uma ideia de ir para longe. Pode ser tanto um ir para longe quanto um morrer, um deixar para trás. Cansada de tanto som, e aqui entra uma questão muito importante. Que som que ela estava cansada? Ela estava cansada do som do caos. Imagina que eu estou fazendo umas setinhas. Ela estava cansada do som do caos. Ela estava cansada do som que ela era obrigada a produzir todos os dias para organizar esse caos. E acima disso, quem era esse caos? Será que esse caos era o mundo? Esse caos era a vida dela? Esse caos era a própria criança que ela tinha gerado? Então todas essas questões são colocadas nesse poema surrealista e belíssimo, belíssimo. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, sabe-se lá que som é esse, equilibrou-se no azul. É como se ela tivesse se equilibrado num parapeito e no horizonte a gente só conseguisse ver o azul que está em torno dela. De tonta, não mais olhou. Para mim, a criança, para ninguém. Ela cai no álbum de retratos. Fica meio implícito a ideia do suicídio. Essa mulher cansada do som, independente de qual seja esse som, ela se suicida. Ela se lança nesse azul, com as suas asas abertas. É muito uma imagem de uma criança em relação à sua mãe ausente. E é muito mais bonito esse poema quando ela não caiu no álbum, ela não caiu desse parapeito, ela não caiu nesse azul. Ela se lançou a esse azul e ela cai todos os momentos no álbum de retratos. Ela não cai no chão, ela cai no álbum de retratos. Ela não caiu, ela continua a cair constantemente. É uma ideia da presentificação.
não é uma coisa que aconteceu e ficou no passado, que já não se tem mais essa memória com determinado afeto. Muito pelo contrário. Toda vez que essa criança, que esse eu lírico, abre esse álbum de retratos, toda vez que ele olha para as fotos da mãe, é como se ela estivesse caindo de novo. É como se ele reorganizasse a perda dessa mãe. É como se ele sentisse novamente a perda dessa mãe todas as vezes que ele olha para as fotos dela. É como se ele sentisse ele sente novamente a ausência dela, a dor que é não tê-la. E provavelmente tudo isso aconteceu antes dessa criança ter consciência, quando ele ainda era um bebê. Por isso que toda vez que ele pega o álbum de retratos, ele retoma uma dor que ele nem de fato sentiu naquele momento. Por isso que ele sente agora. Ele sente a perda, ele sente a ausência. É um poema belíssimo, com imagens extremamente surrealistas e que vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho mais, cada vez mais. Aqui eu fiz uma leitura um pouquinho mais superficial, mas vale a pena vocês pegarem, conseguirem aprofundar ainda mais, é um poema belíssimo. Bom, para finalizar, como principais nomes nós temos o André Breton, o autor dos Manifesto Futurista, o Salvador Dalí, acabamos de abordar, Juan Miró falamos um pouquinho, Murilo Mendes nesse poema, Murilo Rubião, que temos como narrativa aqui no Brasil. Ele escreve contos curtíssimos, mas de uma carga surrealista, de uma carga insólita, de uma carga do fantástico, incríveis, vale a pena. Tem duas publicações, tem a obra completa dele, são contos só e contos curtíssimos, tem pela Companhia das Letras, vale a pena ir atrás para entender um pouquinho mais o que é a narrativa surrealista, o que são essas imagens poéticas insólitas colocadas enquanto narrativa, não enquanto poema ou artes plásticas, e por fim, a gente acabou não abordando aqui, porque a própria artista não se considera dessa vanguarda, é a Frida Kahlo, mas que tem uma produção maravilhosa, uma produção importantíssima, a importância dela enquanto movimento do feminismo, enquanto movimento do feminino para com essas artes. A gente pretende ainda fazer uma aula só falando da Frida Kahlo, só falando da construção dela, porque embora ela tenha uma estética muito próxima do surrealismo, ela mesma não se considerava surrealista. Ela mesma dizia que a arte dela estava além do surrealismo. Então seria uma falta de respeito para com a artista, para com a entidade quase, Frida Kahlo, que é importantíssima na história do mundo, da literatura, do feminino, colocá-la aqui, sendo que ela não se via dessa maneira. Então vamos fazer uma aula mais pra frente, abordando só a construção da Frida Kahlo. Bom, espero que vocês tenham gostado do surrealismo e tenham entendido na medida do possível, tenham internalizado no subconsciente de vocês. E a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai começar a abordar o pré-modernismo português e enfim chegar em Fernando Pessoa. Bom, enquanto vocês lá, tchau, tchau. Essa ficou bem grande, né? Não. Não? Ah, que bom. Quanto tempo deu, mais ou menos?